Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do Senhor esteja com as nossas vidas. Nessa noite tão sublime, um dia de adoração ao Senhor. Hoje nós vamos continuar a nossa série Lições aos meus alunos. Mas hoje é um dia muito especial para mim, porque Deus me fez recordar que há 22 anos atrás, eu já tive uma experiência de subir num púlpito como esse, numa menor escala. Eu tinha apenas por volta de 7 a 8 anos. Na minha igreja, quem direcionava e dirigia a reunião de oração da primeira semana do ano eram as crianças. E eu era o presidente, como se fosse o presidente do Calvário Kids aqui. Eu tive aquela incumbência de levar uma mensagem. Naquela noite eu li o Salmo 126, gaguejando, nervoso. E eu só li o Salmo 126. E eu lembro que a igreja já se comoveu. Porque não era uma criança que estava falando. É o Espírito Santo. E é isso que eu espero hoje, que eu seja um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Então nós vamos continuar meditando nessas lições desse mestre tão precioso, um mestre sublime, que é Jesus Cristo. E eu convido você a abrir a sua Bíblia. Vamos abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler apenas o versículo 5 agora. Mas no decorrer da exposição da mensagem, nós vamos lendo outros versículos. Então eu peço que você não feche a sua Bíblia ou não desligue a sua Bíblia. Mateus 6, apenas o versículo 5. Acompanhem comigo. E quando orarem, não seja como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhe digo que eles já receberam a sua recompensa. Feche seus olhos, vamos orar comigo? Senhor, fale aos nossos corações, fale às nossas vidas. Me use como instrumento nas tuas mãos, Senhor. Perdoe os meus pecados. Sou indigno, mas sei que o Senhor pode usar a minha vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, Jesus aqui está confrontando os fariseus. Jesus aqui no Sermão do Monte, com uma estratégia singular de falar sobre a oração, prepara o seu público falando para evitar algumas coisas. Olhando para as nossas vidas, você que é cristão, nós achamos que a vida de oração é algo automático, manual, fácil de fazer. Não é. A oração é um desafio. E Jesus usa um exemplo negativo de o que não fazer. E ele usa a imagem, a figura do grupo dos fariseus. Essas são imagens da vestimenta dos fariseus. E lá em Mateus 23, 5, Jesus diz o seguinte: praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargavam os seus filactérios e alongam as franjas de suas capas. Filactérios é esse objeto na testa aí, na imagem. Hoje nós falamos e brincamos assim: se quer aparecer, coloca uma melancia na cabeça. O fariseu usava os filactérios, era um costume. Nesses filactérios tinha pequenas porções da antiga lei, ou da lei de Moisés. E eles tiravam. Só que algum dos fariseus ia aumentando. Imagina esses filactérios com umas tirinhas de couro e esses homens na rua. Isso chama muita atenção. Mas eles não ficando conformados só com os filactérios, eles também alongavam as mangas das suas roupas. Então eram roupas que chamavam bastante atenção. E não só isso, o que eles faziam? Iam para as praças. Jesus fala que eles iam nas pontas da praça. Onde que é isso? Nos cruzamentos, onde tinham muitas pessoas. Talvez eles faziam assim, ó. Olhava, está vindo alguém e: Senhor, eu não sou como esses pecadores. Está vendo eu aqui, Senhor? Orando na praça, na frente de todo mundo. Eram homens que gostavam de se mostrar. Eram homens que gostavam de falar e da sua eloquência, como se a vida piedosa exigisse deles esse tipo de postura. Mas Jesus já fala: não é isso. Não é isso. Vida de oração, primeiro Jesus já mostra o que não é.
para mostrar o quanto é difícil. Mas fazendo uma contrapartida, ou fazendo um contraponto, quero trazer uma ilustração tirada do livro do Aquino, Felipe Aquino, Histórias para Meditar. São orações reais de crianças norte-americanas. Eu vou ler, são orações pequenas, vou ler na íntegra. A primeira oração é do Neil. Neil diz assim: querido Deus, eu fui em um casamento e eles se beijaram dentro da igreja. Tem algum problema com isso? A segunda criança diz assim: querido Deus, obrigado pelo meu irmãozinho, mas eu orei mesmo foi pelo um cachorro. A terceira criança diz assim: querido Deus, que é o Rob, de todas as pessoas que trabalham para você, eu gosto mais do Noé e do Davi. A outra criança, que é o Nan, ele diz assim: querido Deus, eu aposto que é muito difícil amar todas as pessoas. Todas essas pessoas do mundo dão trabalho. Na nossa casa, são apenas 4 pessoas, e eu nunca consigo. E a última criança que eu quero trazer, essa última oração, é a oração da Eliote. Ela diz assim: querido Deus, eu penso em você de vez em quando, mesmo quando não estou orando. Quem ora melhor, gente? Os fariseus, doutores da lei, ou as crianças? Jesus exige de nós um coração quebrantado e sincero. Parte dessas orientações de Jesus no Sermão do Monte, ele mostra que para se relacionar com o Pai, existem alguns desafios, algumas lutas, não é tão fácil. Mas aqui, ele está fazendo como instrução. Jesus está acomodando uma linguagem para o povo como um mestre que ensina seus discípulos como se relacionar com o próximo. Não só com o próximo, mas com Deus que está nos céus, que merece toda a reverência. Eu me lembro também quando eu era criança, meu pai me ensinando a conversar com os adultos. Saía de casa e ele falava assim: Mateus, vou te explicar. Se for a pessoa um pouquinho mais velho que você tem que tratar de senhor e senhora. E se for parente, primo, tio, vovó, é bênção. Pede bênção, esperando que a mãe, o vô, a avó fala: Deus te abençoe. É um estilo de relacionamento assim que Jesus está propondo. Estou ensinando vocês, gente, como Deus merece ser tratado. Jesus está ensinando tudo isso porque ele instrui ensinamentos grandiosos em relação ao trato com as pessoas, com Deus, mas está falando do reino dos céus. E aqui nós podemos ver 3 aspectos práticos dos ensinamentos de Jesus aqui no contexto geral, que é sobre dar esmolas, como ofertar. Nós já ouvimos aqui um testemunho sobre isso. Como orar. E depois Jesus nos ensina também como jejuar. Nesse contexto, Jesus dá também a oração mais famosa da cristandade, a oração do Pai Nosso. Uma forma de como nos relacionar, como se fosse pedindo bênção para Deus. Quero destacar aqui um advérbio. Quero que você volte seus olhos aqui para o verso 5. O advérbio aqui que eu quero é o quando. Olha só, o que Jesus fala? Quando orardes. Quando orardes. Jesus não fala se orardes. É quando. Porque o cristão não vive sem orar. Um cristão que não ora não é cristão, ou não entendeu as lições de Jesus. Aqui o advérbio é quando e não a conjunção se. Gosto muito de uma frase de um pastor muito conhecido, John Wesley. Ele fala que a oração é o oxigênio da alma. A oração é o oxigênio da alma. É impossível viver sem oxigênio.
É impossível viver uma vida cristã sem orar. Não há aqui, Jesus não perde tempo, ou ele é direto, como questões, quanto tempo orar, qual é o lugar para orar. Não existe esse tipo de referência no Novo Testamento, nem mesmo da parte de Jesus. Mas lá em Tessalonicenses 5:17 fala: orai sem cessar. A prática da oração é ininterrupta, ela não para, ela não termina. Nós oramos quando nós estamos indo para o trabalho, já pensando no dia, levando as crianças para a escola, pensando para Deus abençoar a vida delas. Nós oramos quando nós passeamos com o nosso cachorro, orando: Senhor, me ajude a ter mais paciência com minha esposa, ou vice-versa, me ajude a ser mais manso. São conversas diárias. Ou quando você está lavando a louça ali: Senhor, vou lavar a louça, eu sei que é o combinado com a minha esposa, mas eu que lavo. Lavar e pensando e orando enquanto lava, ao invés de chegar: por que essa louça está suja? A prática de oração é constante, ela não tem fim. E levando tudo isso em consideração, eu gostaria de aplicar as nossas vidas com o nosso tema: não orem como os hipócritas. Não orar como os hipócritas. Mas como a gente faz isso? Jesus aqui nos mostra 4 instruções para nos orientar na nossa vida de oração. E a primeira delas é orar em particular. Gostaria que você voltasse os olhos para a tela, no versículo 6. Primeira orientação de Jesus é para orar em particular. Vamos ler o verso 6. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Deus que vem em secreto lhe dará a recompensa. O seu Deus que lhe vê em secreto lhe dará a recompensa. A vida de oração, ela é autêntica não no aspecto ou no ambiente público, primeiramente. Primeiro é no aspecto e no âmbito particular. A nossa vida de oração autêntica, ela está entrelaçada com a nossa relação com Deus fora dos bastidores, ou fora do público. É interior. A vida de oração, ela começa você com Deus, no lugar mais secreto, onde ninguém pode ver, mas Deus está olhando. A vida de oração, ela é no particular, porque ela é um relacionamento profundo com alguém que você ama, e que você precisa e necessita ouvir e conversar. E Jesus já condena esse tipo de postura hipócrita, de querer se mostrar orando somente em ambientes públicos. Jesus condena a hipocrisia. Quando nós vimos aqui no versículo 5, ele mostrando e apontando para os fariseus, ele usa uma palavra para nós muito pesada, né? Hipócrita. Deve ser muito triste ser chamado assim, ou ser taxado assim. Na língua original, no grego, essa palavra tem um sentido muito interessante. Hipócrita é se colocar atrás de algo. Traz um significado muito forte. É se colocar atrás de algo, um hipócrita. E no teatro antigo, na Roma, na Grécia, os artistas eram conhecidos como hipócritas. Por quê? Não sei se vocês lembram, no teatro, isso tem em desenho e filmes, aquela máscara que tem tipo um bastão e a máscara está sorrindo. E ele tira a máscara de sorriso e coloca a máscara triste. O hipócrita é esse personagem que está aqui com uma máscara sorrindo por fora, mas por trás pode estar sofrendo as piores emoções ou piores tristezas, mas a máscara está com um baita sorrisão. Esse é o significado de hipócrita nas Escrituras. É esse significado que Jesus aponta para aqueles homens que queriam lá em público e no particular não tinha tanta importância. Outro exemplo muito real disso é quando Jesus fala que eles são
sepulcros caiados, por fora belos, por dentro um corpo em decomposição, que cheira muito mal. Isso está lá em Mateus 23, 27. O próprio Eugene Peterson fala que fariseus são os artistas, são atores. Um outro exemplo que Jesus mostra também é o exemplo da parábola do fariseu e do publicano. Que Jesus fala lá em Lucas 18, 9, 14, que o fariseu, ele pondo-se em pé, olha só o movimento dele, pondo-se em pé na sinagoga, ele ora, ele chama atenção. Mas o verbo usado para o publicano é ali, que ele está de pé, lá no cantinho. E Jesus fala que o que saiu justificado não foi aquele que fez um movimento para orar, mas aquele que orou em secreto, lá no fundo. A oração é uma prática particular. Jesus mostra que Ele está interessado na sinceridade do nosso coração. E Ele enxerga isso de qualquer lugar. De qualquer lugar. A palavra aqui, quarto, também pode ser traduzida para nós como um lugar separado, ou um cômodo sigiloso da nossa casa. Jesus é um exemplo real, que Ele tinha uma vida de oração em particular. Em Marcos 1, 35 diz que Jesus se retira em silêncio no deserto para orar. Outro também que ora e nos mostra que a vida de oração, para não ser hipócrita, é Eliseu, quando ele sobe para o quarto para orar. Daniel orava 3 vezes no dia, no seu quarto, sem ninguém ver. A vida de oração real, que exige de nós uma vida em particular. Como está a sua vida de oração? Você tem orado só em ambientes públicos aqui? Ou você tem tirado um momento específico para orar? Por você, pela sua família, por nós, por mim. O tempo de conversa com Deus é uma conversa intencional, se ela existe. Que Deus nos ajude a ter esse tempo de oração, em particular com o nosso Deus. Mas em segundo lugar, para nós não orarmos como hipócritas, devemos orar com sinceridade. Orar com sinceridade. Volte seus olhos no versículos 7 e 8, que diz assim: E orando, não usem de vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo que lhe pedirem. Outra advertência de Jesus para evitar são as vãs repetições. Elas são baseadas num conceito errado de paternidade. Nós não nos relacionamos com nossos pais assim: pai, me dá isso, pai, me dá isso, pai, eu preciso disso, pai, me dá isso, pai, me dá isso. Isso gera mais, aos ouvidos do pai, mais ruído e irritação do que um pedido sincero. Nós fazemos isso, as orações que são vãs repetições, é um conceito errado de pai. Eu vou pedir até meu pai dar, na insistência. E não é assim. Deus requer de nós argumentos. Deus, está vendo, Senhor? Estou precisando aqui de alimentar meus filhos, de pagar a escola. Surgiu um imprevisto, Senhor. Esse mês está difícil. Senhor, levante recursos. Senhor, levante cura. Deus quer ouvir os nossos argumentos. Ele não quer ouvir vãs repetições. E Ele usa também os gentios. Os gentios também são religiosos. São religiosos. Porque eles fazem os seus mantras, repetindo orações, como se fosse uma negociação com Deus. Espera aí, deixa eu esfregar o meu gênio da lâmpada aqui, que eu tenho 3 pedidos para pedir Ele, para fazer. Eu mereço, eu fiz tantas orações. Nosso Deus não é assim.
Deus exige de nós um coração sincero. É dor, chore. Mas é alegria, celebre. O problema é que nós ficamos nos extremos, ou só no choro e esquecemos de celebrar. É um relacionamento que precisa ser sincero. Sincero. Nós podemos ver na própria Escritura um argumento dos gentios. Quando nós olhamos, nós voltamos nossos olhos lá para o Antigo Testamento, em 1 Reis 18, 26. Elias mostra que os profetas do Baal ficaram desde manhã até meio-dia falando a mesma coisa. Ah, Baal, responde-nos, Baal. Ah, Baal, responde-nos. Vocês devem lembrar dessa passagem, daquela disputa para Deus mandar fogo do céu. Eles ficam desde manhã até o meio-dia orando a mesma frase. Elias, o que ele faz? Apenas uma oração, argumentando o porquê. Deus, o Senhor sabe a necessidade de mandar fogo do céu, para mostrar para eles aqui, quem está no governo de todas as coisas. Uma oração, não vãs repetições, não vãs repetições. E é interessante que se nós olharmos para nós, primeiro para nós, para entender essa falta de sinceridade, nós temos que voltar ao nosso histórico teológico. A primeira pessoa que foi insincera com Deus foram os nossos pais. Jesus ali, Deus na viração do dia, conversando com Adão e Eva, ele fala, onde estás? Uma conversa, perceba, um diálogo. O que Adão fala? Senhor, tive medo e me escondi porque eu estava nu. Insincero, insensível. Ele não escondeu, não foi por isso. Perceba a falta de sinceridade lá no Éden. Isso reflete em nós. Por quê? O que faz nós sermos mentirosos, trapaceadores, é o pecado. Ele nos afasta, cria de fato um abismo entre nós e Deus. E para conversar com o pai que nós mentimos para ele, é muito difícil. É mais fácil ser insincero, mentiroso, ser mecânico. Adão e Eva nos mostra que o grande problema da insinceridade nas nossas orações é o pecado. Ele nos afasta, ele escancara quem nós somos. Nós estamos falando com Deus como se ele não soubesse, né? Estamos conversando com alguém que não sabe de nada, né, gente? A começar de mim. Orações insinceras partem porque nós somos pecadores. Isso é um estado que nós somos. Sempre levamos para o mecânico, para o automático. Porque nós quebramos a nossa comunhão com Deus quando o pecado entrou no mundo. Viramos órfãos de pais, porque o pecado nos afasta e cria hipócritas, com frases repetidas e orações mecânicas. Até quando nós vamos achar que nós enganamos Deus com as nossas orações e escondendo os problemas dos nossos corações? Precisamos admitir, gente, que estabelecer um relacionamento mecânico na oração é muito mais fácil do que rasgarmos na presença de Deus e mostrar o que precisamos, o que nós somos e o que nós temos feito. Mas caminhando, em terceiro lugar, Jesus nos mostra que devemos orar pedindo a vontade de Deus. Orar pedindo a vontade de Deus. Está lá no versículo 9 e 10 que diz assim: portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Oração também é estabelecida quando nós pedimos a vontade do nosso Pai Celestial, do nosso Deus, porque certamente Ele sabe de tudo que nós precisamos. Uma citação muito interessante sobre isso, Robert Law, ele fala assim:
A oração é um instrumento poderoso não para realizar a vontade do homem no céu, mas para realizar a vontade de Deus na terra. Nossas orações não é para movimentar o céu, mas é para Deus movimentar as nossas vidas aqui. Quantas vezes nós abrimos a nossa agenda e pedimos: Senhor, essa é a minha vontade, eu preciso fazer isso, esquecendo que quem tem o controle de tudo nas mãos. Sempre precisamos orar: Senhor, seja feita a tua vontade. E qual é a vontade de Deus na terra, meus irmãos? E qual é essa vontade de Deus na terra? Jesus aponta isso lá em João 6, e ele diz assim, João 6, versículo 39 e 40: E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Meus irmãos, qual que é a vontade de Deus na terra? É a salvação dos seus filhos. Existe pedido mais nobre que esse? Existe prioridade maior que essa? Em 2 versículos, Jesus reforça o ensino de qual é a vontade de Deus na terra. Ressuscitarei no último dia, trazer vida novamente. Trazer vida novamente. Se nós estarmos afastados, éramos insensíveis, perdemos a comunhão com o nosso Pai, Jesus quer trazer vida. E vida eterna. E de novo Jesus reforça: eu os ressuscitarei no último dia. Se existe mentira, se existe hipocrisia, a vontade do meu Pai é reconectar vocês e ter um novo relacionamento com Ele, através de Cristo Jesus. Através de Cristo Jesus. Uau! A vontade do Deus Pai para nós é o que nós mais precisamos, é o que nós mais devemos almejar, a salvação. Se nós olharmos para esses bancos e não nos sentimos inconformados pela ausência deles, nós estamos pedindo errado, porque olha o tanto de gente que poderia estar aqui, tendo a vida reconectada com Deus, transformada com Deus. Se eu for pedir para você descrever o que mudou na sua vida depois que você conheceu Jesus, o que Jesus é para você, a vontade de Deus Pai é que todas as nações, os povos, Sorocaba, Votorantim, sejam salvas. Existe pedido mais glorioso do que esse? E nós temos pedido outras coisas. Gente, eu falo eu, tá? Nós temos que nos inconformar em ver os bancos vazios, porque a gente tem que proclamar: meu irmão, o que Deus quer para você é que você reconecte com Ele em Cristo Jesus. Esse é o sentido da vida. Se existe distância, se existe dor, se existe lágrimas, Deus tem um plano, e o plano dele está em Jesus. Uma vida de oração, ela precisa primeiro pedir àquele que sabe de todas as coisas, e a vontade dele na terra é a salvação da humanidade. É a salvação da humanidade. Precisamos realinhar nosso coração de acordo com Deus. Senhor, seja feita a tua vontade. Quando oramos pela vontade do Pai, certamente, meus irmãos, nós estamos pedindo o melhor para nós. Certamente. Se você orar assim: Senhor, faça a tua vontade na minha vida, já está orando de forma excelente. A banda Projeto Sola tem uma música chamada 23, que faz menção ao Salmo 23, e diz: se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não
preciso. Se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho não me faz falta nenhuma. Não me faz falta nenhuma. Nós já temos o melhor presente, que é a salvação em Cristo Jesus. O quarto e último ponto que eu gostaria de instruir os nossos corações sobre ter uma vida de oração é orar com o espírito de perdão. Orar com o espírito de perdão, olha que Jesus faz esse adendo aqui, no versículo 14 e 15. Porque se perdoarem aos outros e a ofensa deles, também o Pai de vocês, que está nos céus, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Jesus abre aqui um apêndice e amplia aquele trecho da oração. Assim como nós temos perdoado os nossos devedores, ele vem no verso 14 e 15, ele reforça o ensino. Por quê? Que mais uma vez, o perdão está entrelaçado na conduta do cristão. Está entrelaçada. Um cristão que não perdoa, ele não entendeu. Por quê? Porque ele recebeu o maior perdão das nossas dívidas. Alguém que é perdoado tira um fardo e sabe o que é ser perdoado, o alívio de receber o perdão. Então ele abre e amplia a questão do perdão. O perdão de Deus é ter a disposição de perdoar o outro. Isso é automático. Se você recebeu o perdão, você perdoa. Antes nós oramos assim, sem verdade, porque estava longe, Deus estava longe. Nós éramos insinceros. Mas agora com o perdão nos aproxima. Nós temos um livre e vivo caminho em Jesus para perdoar e sermos perdoados. Primeiro, eu recebi perdão e é por isso que eu perdoo. Deus não ouve orações de corações rancorosos, porque isso vai contra a vontade dele, que acabamos de aprender anteriormente. Deus espera de nós corações que perdoam, corações que abrem, estão dispostos a perdoar, E aqui é tão interessante, tão sério, que nós precisamos apropriar desse perdão para perdoar. Porque oração é assunto de família. Oração é assunto de família. É Pai Nosso, gente. Não é Pai meu, não. É Pai Nosso. É assunto de família. Porque está no ambiente familiar dos irmãos que foram comprados com o sangue precioso de Jesus. Oração é coisa de família. Irmãos que se perdoam mutuamente, independente da situação e da condição que nós nos encontramos. Se não há um entendimento entre os irmãos como membros da família de Deus, como queremos ter um bom relacionamento com o nosso Pai? Precisamos perdoar. Mais um comentário muito importante e pertinente de Wisby, um teólogo, ele diz assim: o perdão diz a respeito à comunhão. Se não estou em comunhão com Deus, não posso orar efetivamente. Mas a minha comunhão com Deus é influenciada pela comunhão com meu irmão. Consequentemente, o perdão é parte importante da oração. O perdão faz parte de uma vida de oração. E nós precisamos e devemos aprender a orar. Precisamos primeiro receber o perdão de Deus e pedir o perdão e conceder perdão. Conceder perdão. Se Deus respondesse à oração de um coração fechado, rancoroso, iria contra, de fato, aos seus propósitos. Porque precisamos entender e receber o perdão de Deus para perdoar. Em mais uma citação do Wisby, ele diz assim: o mais importante numa oração não é simplesmente obter uma resposta, mas ser o tipo de pessoa a quem Deus pode confiar uma resposta.
Não é sempre, nós sempre oramos pedindo uma resposta para Deus. Mas oração é parte de um processo que Deus confia a nós, uma resposta aos outros. Aos outros. Nós estamos sendo desafiados por Jesus aqui, com tantos ensinamentos, com tantas práticas, um texto tão rico, mas eu quero relembrá-los de tudo que a gente já aprendeu nessa noite. Para não orarmos como os hipócritas, Jesus nos apresentou essas 4 lições. Orar em particular, orar com sinceridade, orar pedindo a vontade de Deus, orar com o espírito de perdão. Lá no início, quando eu usei crianças, em suas orações sinceras, orações simples, orações francas, isso mostra e aponta para nós uma realidade, que a vida de oração tem que ser sincera, transparente e viva. Nós só conseguimos fazer isso através do perdão recebido por Cristo Jesus na cruz. Agora eu convido para encerrar a nossa mensagem mais uma canção que fala que falar com Deus é um encontro. A oração, nós encontramos paz. Orar a Deus faz bem para a alma. E falar com Deus me satisfaz. Que a nossa vida de oração seja, de fato, um íntimo relacionamento que sustente as nossas almas como oxigênio que precisamos para caminhar dia a dia. Que Deus assim fale as nossas vidas e nos ajude nessa difícil missão.